E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa então penúltima aula gravada, né? Na aula de ontem eu falei sobre arcadismo para vocês, sobre o arcadismo em essência, né? E agora eu vou falar sobre as origens dele no Brasil, que se liga bem ali no século XVIII, né? Se liga ao descobrimento de ouro em Minas Gerais, em várias cidades. Junto com a descoberta do ouro, aparecem então, vão ser criadas as elites oligárquicas, né, que vão dominar ali a região de Minas Gerais. Bom, toda a exportação de ouro, tudo que saía ali pela Bahia, Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro vai passar a ser a capital, vai ser mais interessante. E Salvador já vai ficar em segundo plano, né? O Salvador do nosso saudoso Gregório de Matos Guerra. E agora o que vai interessar, o que vai acontecer, são essas elites ali atuando em Minas Gerais. Então, o Brasil ainda é colônia, essas elites estão muito incomodadas, esses novos burgueses brasileiros, né, que agora temos, estão muito incomodados de ter que passar toda a riqueza para Portugal. Então, esse jogo político e essas disputas, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, vão fazer uma efervescência social e cultural, vão promover uma efervescência social e cultural, e no meio disso tudo aparece aí o neoclassicismo ou o arcadismo. Quer dizer, se antes era o Renascimento e o classicismo, o retorno aos gregos, o neoclassicismo, o renascimento, vai ser aquela fuga, aquela vontade de ir para a natureza. Esse era o contexto do Brasil, o contexto social do Brasil no século XVIII, quando surge o arcadismo. E quem são esses arcades? Quem são esses poetas? É gente do povo? É Gregório de Matos? É gente que nem o Gregório de Matos, que o tempo inteiro criticar duramente as elites? Não. Esses poetas, em sua grande maioria, são filhos dos ricos, né? A educação no Brasil ainda não se dava importância. Se dava importância à educação no Brasil, naquele tempo, no século XVIII, se dava a que se dá hoje, que é muito pequena, né? Se a gente considerar tudo o que tem acontecido com a educação no Brasil. Nós voltamos ao século XVIII. Então não se tinha cuidado nenhum com a educação. Ou seja, a educação formal das pessoas pobres não existia, não é coisa irrelevante. Então, os mais ricos, mais abastados, né, essas elites oligárquicas, que não eram portugueses, já eram os brasileiros que davam tudo para o português. Tipo, exploravam os escravos, exploravam a terra, exploravam o ouro, repassavam, exploravam a terra pelos escravos, o ouro pelos escravos. Dessa expropriação do trabalho, eles pegavam uma parte para eles e passavam um monte, muito para Portugal, e se sentiam indignados por serem uma elite que tem que, né, colaborar com Portugal, né, com a metrópole. E essa briga durou muito tempo. E o filme que vocês vão ver trata disso por meio dos poetas da época. Mas os poetas da época eram, em geral, filhos dessa gente que tinha dinheiro, que podia mandá-los então estudar na Europa, né? Então, meu filho vai estudar Belas Artes, vai estudar... Aqui não tem, né? Aqui não tinha como eles serem ricamente educados. E para eles escreverem como eles escreveram, eles não conseguiriam, né, ir para lá e vir contaminados do iluminismo, das tendências do velho mundo, ir para lá sabendo o que é o arcadismo, ir para lá, aprender o que é o arcadismo e trazendo, voltar sabendo o que é e fazendo o arcadismo aqui, que, portanto, como eu dizia na outra aula, é cópia. Então, os pastores e as ovelhas, aqui nem neva, não tem ovelha aqui, mas eles vão aparecer nos poemas bucólicos dos arcades brasileiros. Vamos conhecer um pouco desses arcades. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal e nele assisto,
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste. Me encanto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. É muito musical. O Alceste é uma referência à literatura clássica, vai ter muita referência aos gregos, porque não é o classicismo, mas é um neoclassicismo, né? Está impregnado de iluminismo esses versos. E aí vocês viram só? Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs com que me visto. Ele se vestia com lã em plena Minas Gerais. Que coisa estranha, né? Caberia muito mais um bode do Nordeste nesse poema, como vai fazer Patativa do Assaré muito mais adiante, mas não vem ao caso. Então, a realidade era, a Arcádia era a Ítaca, era aquele lugar ideal, aquele lugar sonhado, que não existe, mas que na lira do poeta passa a existir. Então, esse foi um trecho de Marília de Dirceu, que é um livro, um belo poema, muito longo, de amor, de Tomás Antônio Gonzaga. Bem, gente, na aula de amanhã, na última aula de amanhã, né, eu vou optar mais pela poesia, vou trazer vários trechos dos vários poetas, que são os principais, na verdade, mais representativos. São Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Basílio da Gama, o Santa Rita Durão também, não gosto tanto, mas ele é importante nesse contexto, né? Eles são importantes. Por falar em preferência, eu prefiro muito mais os românticos, que vão suceder os Árcades, muito mais. E também prefiro muito mais atrás o Gregório de Matos, né, no século anterior, do que os Árcades, mas realmente é uma poesia mirabolante, uma poesia, é algo novo. Para chegarmos aos românticos, precisamos ter tido os Árcades, então isso é importante, né? Então hoje eu quero vou falar mais um pouquinho sobre o Tomás Antônio Gonzaga. Eu vou ler um texto antes de ler os versos. Aqui está um fragmento de Cartas Chilenas, que vocês vão ter esse livro na íntegra, eu vou mandar. Aí o Leitão está apresentando, né? Obra hoje atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, mas cuja autoria provocou acirradas polêmicas durante muitos anos. Elas são escritas por Critilo, pseudônimo do poeta, no intuito de satirizar o governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes, que no poema aparece sob a máscara de fanfarrão Minésio, e se dirigem ao amigo Doroteu, zombando dos desmandos que o fanfarrão obrou em Chile. Daí o título Cartas Chilenas. Uma óbvia reinvenção da arbitrária situação vigente em Minas Gerais durante o ciclo da mineração, as questões do ouro, né? Quer dizer, o povo era muito massacrado, né? Tanto por Portugal indiretamente, quanto por essas elites oligárquicas, né, que pagavam tributos a Portugal. Recomendamos, o autor recomenda que se leia as Cartas Chilenas na íntegra. Eu também recomendo e eu vou mandar para vocês. Vamos ao trecho. Cartas Chilenas, fragmento. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Crítilo, o teu Crítilo, é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha, acorda, se ouvir queres coisas raras. Nasceu o sábio Homero entre os antigos para o nome cantar do grego Aquiles. Para cantar também o pio Enéas,
leve o povo romano o seu Virgílio. Assim, para escrever os grandes feitos que o nosso fanfarrão obrou em Chile, entendo, Doroteu, que a Previdência lançou na culta Espanha o teu cretino. Ora, pois, Doroteu, eu passo a cumprir respeitosamente os meus deveres, e já que o meu herói agora adestra esquadras belicosas também hoje, tomei por empresa só mostrar-te que ele faz na milícia grandes coisas. Então aqui ele está fazendo essa crítica, né, ao governador, ao fanfarrão Minésio, mas vejam como o neoclassicismo aparece aqui. Vocês vão lembrar do Homero, contei a história de Homero, da Odisseia, de Odisseu, voltando para sua Ítaca, ele diz: nasceu o sábio Homero, que os antigos para o nome cantar dos gregos... Blá, 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 blá. Desculpa, vou repetir. Nasceu o sábio Homero, que entre os antigos para o nome cantar do grego Aquiles. Lembra que eu contei que Troia, Ilíaque, em Troia foi invadida e Aquiles foi dentro do cavalo de madeira. Então Homero cantou, porque Homero, tanto conta-se que Homero tanto é o autor da Ilíada quanto da Odisseia. Então que é referência clássica nos poemas, que às vezes a gente lê isso e fala: esse cara tá maluco, do que ele tá falando? Odisseu, Aquiles, Virgílio. E são referências a essas obras clássicas: a Eneida, a Odisseia e Troia, ou Ilíada. Bom, gente, então eu vou fazer uma síntese, vou ler uma síntese aqui dos principais elementos do arcadismo. Vamos lá, atenção. Retomada dos valores clássicos do Renascimento, o neoclassicismo, em relação à estética subjetiva, retorcida e hiperbólica do Barroco, visando a objetividade, a clareza e o equilíbrio. Vocês viram que quando eu li os versos, flui, tranquilo, não tem aquele jogo de conceito, aquela coisa rebuscada do Barroco, que deixa a gente meio zonzo, mas também dá uma pancada por causa do conceitismo, dá uma pancada e faz a gente acordar para certas coisas. Não tem. Os arcadistas são que nem o marulhar da água passando num córrego, certo? Bucolismo, composição de um cenário natural, de plena harmonia, um locus amoenus em latim, lugar ameno, inspirado na paisagem do Mediterrâneo e da Grécia mitológica. Então não é o Brasil, não parece o Brasil. O eu lírico se expressa como um pastor, cuja amada também é uma pastora. Vejam que bonitinho. Liberalismo. Fiel aos ideais burgueses, o poeta defende o direito à propriedade individual e a um padrão mediano de vida, a uma aurea mediocritas, latim. Gente, isso é muito importante. O poeta defende o direito à propriedade individual. Isso é importante. Eles não estavam defendendo o direito do povo, dos pobres. Isso é muito importante. Estavam defendendo o direito deles. A maioria desses poetas eram filhos da elite oligárquica. Compreendem? Isso é muito importante de entender. E nem todo poeta é um revolucionário contra tudo e contra todos, em defesa do povo. Aliás, tem poeta que é assim, mas isso não quer dizer que por ser poeta tem que ser assim, né? Mas esses são os que eu mais amo e admiro. Esses que estão em defesa da humanidade e não só de si mesmos. Não é o caso desses nossos arcades aqui. Eles estavam interessados na propriedade privada deles. Eles eram elite. Mas vai acontecer uma coisa importante que faz pensar na defesa dos pobres. Isso eu não vou contar, vocês vão ver no brilhante filme que eu vou passar para vocês. Racionalismo e anticlericalismo. Coerente com os ideais iluministas, o artista combate a visão mística do barroco e propõe uma relação mais direta e natural com a divindade, sem nenhuma intermediação das instituições religiosas. Então, os últimos resquícios da Idade Média aí vão desaparecer a partir do arcadismo, aqueles resquícios que ainda vinham pregados naquele sentimento de culpa, naquele sentimento de pecar e se pedir perdão, aquela coisa tão barroca. Isso vai se dispersar e acaba essas últimas
esses últimos laivos da Idade Média, né, vai acabar, vão se terminar. Revalorização da linguagem clássica, inspirada na sintaxe latina, com clara preferência pela ordem inversa e uso constante de hipérbatos e anástrofes. Defesa da função social da literatura com ênfase no seu caráter didático. Então as construções vão ser agora mais leves e a literatura, eles vão se preocupar que a literatura tenha um caráter didático, vão se preocupar com quem vai ler, para quem vai ler, como é que isso está sendo escrito, que tenha fluência, que seja mais claro, embora mantendo toda aquela coisa clássica. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por me assistir até aqui de novo. Na aula de amanhã eu vou mais diretamente aos poemas, sem essa conversa sobre arcadismo, que eu já percebi que isso está claro, tanto na Europa quanto no Brasil, e também na leitura que vocês vão fazer, que vai reiterar o que eu falei aqui. Então na aula de amanhã eu vou para os poemas, e eles vão ser a base desses poemas que eu vou falar amanhã, e eles vão ser a base de mais ou menos de como vai ser o nosso sarau, que vai ser principalmente baseado nos poemas dos Árcades, do período Árcade e do período Barroco. Muito obrigado, até amanhã, valeu, gente!